ao vivo, estamos ao vivo, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 26 de junho, cara, 8 horas da manhã, sexta-feira, nós estamos aqui começando um dia maravilhoso, um dia inacreditável, um dia fantástico, um dia cheio de energia, um dia cheio de informação, um dia cheio de formação. E nós estamos, como eu sempre digo, nessa batida, nesse rock and roll, nessa caminhada, nesse direcionamento. Para quê? Para que você aumente as tuas vendas, para que você dobre as tuas vendas, para que cada vez mais, cada dia mais, você se torne o profissional que você quer ser, o profissional que você deseja ser, um profissional de vendas 200%. Isso aí, por quê? Por que 200%? Porque você é o cara que dobra as vendas, cara. Você é o cara que é 2 vezes mais amado pelos teus clientes, é 2 vezes mais produtivo, é 2 vezes mais o cara importante, é isso aí, 200%, 200%. E nós estamos aqui falando, eu sou o Alex Orengo, o professor Alex Orengo, teu professor de oratória para vendas, é isso aí, e vamos lá. Nós estamos nessa batida, nesse grande movimento, nessa grande caminhada em direção a dia 2 de julho, cara, num grande aquecimento, dia 2 de julho, às 20 horas, nós temos aí a nossa Masterclass 200%, repita, anote, ponha em caixa alta, num cartaz aí na frente da tua geladeira, na frente da tua casa, cara, no volante do teu automóvel lá, Masterclass 200%, dia 2 de julho, às 20 horas, cara, nós vamos arrebentar, nós vamos construir muita coisa juntos, tem muita coisa para a gente compartilhar. É assim, então, vamos lá, vamos para o assunto do nosso bate-papo de hoje. Eu prometi para você que a gente ia conversar a respeito de uma coisa muito estranha, cara, da gente conversar em vendas, muito estranha, que é compreensão, cara, compreensão. E aqui eu quero até ser um pouco meio São Francisco de Assis, cara. A gente em vendas tem que primeiro compreender para depois ser compreendido. Olha que coisa bonitinha, olha que fofinho. É isso aí. Primeiro compreender para depois ser compreendido, cara. É isso aí. E se você acha que compreensão não vende, você está errado. Se você não compreende os teus clientes, se você não está ligado nos teus clientes, se você não está querendo, primeiro, compreendê-los, para depois ser compreendido, você está perdendo venda, cara. Você está perdendo contato, está perdendo relacionamento, você está perdendo vínculo, principalmente isso, cara. Está perdendo vinculação, está perdendo ligação, está perdendo contato, está perdendo amalgamento, cara. Lembra? Sabe o que é amálgama? Pois é, então vai estudar, cara. Vai estudar. Vai. Cara, vai tomar um banho de cultura aí, meu irmão. É isso aí. Amalgamento, cara. Olha, ligação. A gente está perdendo ligação quando a gente não compreende, cara. E talvez você esteja perdendo vendas porque você não está ligado nisso, não está sacando, não está totalmente envolvido com isso. Tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, cara. Bom, o nosso histórico, cara, o nosso histórico de vendas e quando eu falo do nosso país, do que a gente conhece a respeito de vendas e tudo mais, né? É um histórico muito, muito interessante a respeito desse ponto de vista da compreensão, né? Pouco espaço sempre se deu para a compreensão do nosso cliente. Pouco espaço sempre se deu para que o outro, vamos colocar assim o cliente como o outro, né? De uma maneira genérica, desculpe aí. Tá difícil de entrar a marcha hoje. Acho que eu tomei muito chimarrão. Tá me incomodando a garganta, mas tudo bem, vamos lá. Agora entrou a marcha, entrou a reduzida, agora nós vamos arrebentar. É isso aí. Então, a gente sempre teve um histórico de dar pouco espaço para que o outro aparecesse, para que o outro se colocasse, para que o outro falasse, principalmente, né? E isso é um troço totalmente errado do ponto de vista de vendas. E aqui eu quero, talvez, dar uma ressignificada no que seja vendas, cara, no que seja a nossa atividade para você, obviamente, sobre essa perspectiva, né?
sob essa perspectiva. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: vender não é convencer. Vender não é convencer. Vou repetir, vender não é convencer. E o convencimento, cara, ele envolve muita energia, ele envolve, às vezes, um certo desgaste, ele envolve tratamento de objeção, ele envolve a gente ter que lutar, às vezes, contra algumas ideias que os nossos clientes colocam, que as outras pessoas colocam, ideias que são diferentes das nossas, ideias que são às vezes muito distantes daquilo que a gente quer apresentar. Então, o convencimento normalmente envolve embate. Porque eu tenho que convencer, eu tenho que fazer com que a minha ideia seja a vencedora, eu tenho que fazer com que as minhas argumentações, as minhas ideias, enfim, sobrepujem. Como é que se diz? Como é que é? Consigam sobrepujar, né? Isso aí, beleza, obrigado. Consigam sobrepujar as ideias do nosso cliente, da pessoa que está conversando com a gente, de quem está nos atendendo, do comprador. Nossa, comprador, puxa vida, convencer comprador, meu Deus do céu, é um troço do outro mundo, né? Um troço do outro mundo. Então, o convencimento envolve isso, né? E vender não é convencer. Eu vou usar aqui duas palavras, uma mais tranquila e uma outra mais dura para você, mais dura, e a gente precisaria de bastante tempo para conversar sobre ela, tá? Mas, enfim, eu vou te dar uma outra ressignificação a respeito disso, tá? A primeira dela, cara, é o seguinte, vender é conduzir. Vender é conduzir. Lembra quando você dança? Lembra quando você está lá bailando, né? Conduzindo o seu par, ou sendo conduzido pelo seu par, né? No caso das moçoilas aí. A venda é muito que nem uma dança, né? É uma condução leve, uma condução tranquila, é uma condução serena. Né? Tem um ditado indiano que eu acho que traduz muito bem isso, que fala o seguinte, eu gosto muito de usar esse, sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os meus orientados nas mais variadas situações, principalmente na vida, né? Você vai ver que se aplica. E o ditado diz o seguinte, a mão leve é que conduz o elefante. Olha que sabedoria. A mão leve é que conduz o elefante. Então, cara, a tranquilidade para conduzir uma venda, a tranquilidade para conduzir um cliente, a tranquilidade para que você conduza uma negociação, para que você faça uma apresentação de produto, faça a apresentação dos seus serviços, faça os seus diagnósticos, consiga apresentar soluções para o cliente. Cara, tudo isso tem que ser muito, muito leve, muito sereno, muito tranquilo. Eu não estou dizendo que você não deve ter a vontade de vender. Eu não estou dizendo que você não tem que ter a gana de vender. Eu não estou dizendo que você não tem que ter a vontade de morder o pescoço do cliente, se apropriar daquela oportunidade, daquele espaço que estão te dando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a atitude de se apropriar, de pegar a oportunidade, de vender, de ir na veia da negociação, de ser forte na negociação, tem que ser feito de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, de uma maneira inteligente, de uma maneira serena. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da forma. A forma tem que ser serena, a forma tem que ser tranquila, a forma tem que ser carinhosa, delicada, mas ela tem que ser contundente, tem que ter foco, tem que ser certeira, tem que ser objetiva. A forma muda, mas o cerne, a essência é a mesma. Por quê? Porque vender é conduzir. E agora eu vou usar outra palavra. A outra palavra que você vai achar estranho. A outra palavra que talvez você, nesse contexto todo, nunca tenha usado. Uma palavra que talvez você ache que vai ficar estranha colocada aqui. Mas eu quero que você reflita sobre ela.
Eu quero que você seja inteligente o suficiente para refletir sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você e que é uma visão de vendas diferente. É uma visão de vendas que dá uma outra perspectiva, tá bom? Vender, eu te disse já, e vender, na minha visão, é conduzir. Pois é. Agora eu vou usar essa outra significação, que é na linha da condução, só que ela é mais contundente, ela é mais forte, ela é mais instigante, ela é mais cutucante, se é que existe essa palavra, né? Por quê? Cutucar quem? Cutucar você, para que você olhe para isso de uma maneira diferente, de uma maneira, talvez que você nunca tenha olhado. Vender é manipular. Opa! É isso aí. Cara, vender é manipular. Óbvio que a gente manipula para o bem, né? A gente treina muita técnica de oratória, a gente treina muita técnica de neurolinguística, a gente treina muita técnica de discurso, a gente treina muita técnica de negociação, muita técnica de tratamento de objeção, muita técnica de organização das apresentações para ir conduzindo a mente do cliente para onde a gente quer. A gente conhece, como a gente conheceu, sobre representação, sobre como funciona o cérebro, como que a gente pode influenciar o cérebro, como que eu posso manter o cérebro do meu cliente para o lado emocional. Por que para o lado emocional? Isso aqui tem que estar no sangue, cara. Isso aqui vocês têm que estar na ponta da língua. Por que para o lado emocional? Porque a venda é uma ação emocional. Ah, mas eu vendo parafuso, o cara compra parafuso. Cara, é emocional. Vou repetir. É emocional, beleza? Isso aí. Então, eu tenho essa informação sobre como manter a mente do cara para o lado emocional, eu tenho a informação sobre como acessar as imagens, como eu contar histórias, como eu conduzir a atenção do meu cliente para o lado que eu quero, a maneira como eu vou me apresentar, a maneira como eu vou chegar, a maneira como eu vou apertar a mão, a maneira como eu vou olhar, a maneira como eu vou chegar para frente na mesa, como eu vou recuar na mesa, enfim, onde eu vou sentar na mesa, se eu vou entrar antes, se eu vou entrar depois, se eu vou falar, se eu não vou falar, o que eu vou entregar para ele ou não vou entregar. Cara, tudo isso a gente vem trabalhando, tudo isso a gente vem conversando, tudo isso eu venho te treinando, te orientando, te mostrando, te justificando ao longo desse bate-papo que a gente vem tendo aí para mais de 15 dias. Pois é, 2 vezes por dia, cara. Poxa, você deve ter aprendido alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sou muito incompetente, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, e tudo isso para quê? Para que a gente conduza o nosso cliente de onde ele está para onde? Para a assinatura do contrato, para a assinatura do pedido, para fazer efetivamente o negócio com a gente. Não é isso? E para que essa negociação, para que esse negócio, para que esse processo todo de venda, no nosso caso, de compra, no caso dele, seja o mais tranquilo possível, o mais sereno possível e o mais eficiente possível. Né? Então, veja que o tempo todo nós estamos aprendendo, nós estamos trabalhando, nós estamos nos apropriando, nós estamos conhecendo efetivamente técnicas, dicas, informações, posturas, comportamentos, hábitos que estão nos ajudando a manipular aquele que nos escuta, manipular aquele que está negociando com a gente, manipular o comprador, manipular o cliente, manipular, enfim, seja lá quem for, tá? Venda é manipulação. Só que, obviamente, nós manipulamos para o bem, nós queremos o bem do cliente. Nós estamos vendo uma oportunidade que ele não está aproveitando, ou porque está gastando demais, ou porque está deixando de ganhar dinheiro, ou porque está sendo ineficiente, ou porque está desperdiçando matéria-prima, enfim, uma série de coisas, né, que são oportunidades que estão ali. E eu, como especialista, como um profissional da área de vendas, um profissional 200%, eu consigo ir lá, consigo enxergar, consigo observar, e aí eu trago aquilo à tona e vou dizer, cara, olha isso aqui. Só que tem que ter uma maneira, tem que ter um jeitão, tem que ter uma forma, né? E essa forma é essa
coisa toda que nós estamos vendo aí há mais de 15 dias, que eu estou tentando fazer com que você aprenda, que eu estou tentando fazer com que você se aproprie, que eu estou tentando fazer com que você ponha na sua vida, tentando fazer com que você faça efetivamente como rotina, né? Como prática, como hábito, e faça com que vire seu comportamento de vendas. Para quê? Para que a mão leve conduza o elefante. Para que você seja um vendedor que não sofra, para que você seja um vendedor que tenha tranquilidade, para que você seja um vendedor que tenha o seu processo de venda, os seus atendimentos, as suas negociações, cara, o trato comercial mais tranquilo, mais sereno, porque a área comercial é uma área maravilhosa, uma área fantástica, uma área legal, é uma área instigante, é uma das melhores áreas que existem, cara, é uma área que prova a gente, é uma área que tira da gente aquilo que a gente tem de melhor, que nos leva para o limite, que diz, cara, agora você está dizendo que é bom, vamos ver se é bom mesmo. Cara, a área comercial faz isso com a gente. A área comercial faz isso com a gente. Talvez seja a área que mais se aproxime do que seja um atleta, do que mais se aproxime de uma atividade esportiva, né? Justamente por conta do segundo a mais, do movimento mais perfeito, daquele negócio a mais, do real a mais, cara, de mais um negócio, de mais uma negociação bem feita, de mais um cliente na carteira, né? De eu ganhar uma competição, ganhar uma campanha, cara, ganhar um prêmio, ganhar um isso, ganhar um aquilo, aumentar minha comissão. Cara, e sou eu contra as minhas limitações, sou eu contra o meu conhecimento, sou eu contra a situação do mercado. Cara, a área comercial é maravilhosa. E é isso que a gente vem trabalhando para que você se aproprie cada vez mais de maneiras de fazer com que essa trajetória, essa tua rotina, esse teu rock and roll diário na área de vendas, na área comercial, se tornando aí um grande profissional 200%, cara, seja cada vez mais tranquila, para que você possa viver 1000 anos, cara, para que você possa viver 2000 anos na área comercial de uma maneira cada vez, não sei se mais fácil, mas com certeza menos difícil. Né? E isso passa, então, por entender que vender, cara, é conduzir, não é convencer, não é ficar no embate, não é ficar brigando com os clientes. Vender é relacionamento, cara, e o relacionamento não envolve embate, relacionamento não envolve brigar, relacionamento não envolve defender as posições, envolve a gente conversar sobre problemas, sobre situações, sobre oportunidades. Isso envolve a área comercial. E é por isso que eu estou te dizendo, e vou dizer de novo, que conduzir é a grande sacada da venda, que manipular é a nossa grande atividade. Mas eu manipulo para o bem, para que os clientes tenham mais, para que o cliente aproveite a oportunidade que eu detectei, para que ele pare de perder, enfim. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Ah, beleza, Alex. Para que você compreenda alguém, você tem que escutá-lo com atenção. Você tem que prestar atenção naquilo que ele está relatando, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua visão de mundo, quais são as suas percepções, quais são as coisas que para ele são importantes, quais são as coisas que para aquele que fala são mais relevantes, quais são as coisas que para aquele que fala são determinantes na visão dele a respeito de sucesso ou de fracasso, enfim. Para que eu compreenda, eu tenho que escutar. Para que eu compreenda, eu tenho que escutar. Né? E aí, o que eu comecei falando hoje é que a gente tem que primeiro compreender para depois ser compreendido. Ou seja, qual é a visão que agora está morrendo? Qual é a visão que agora está por terra? Qual é a visão que nós devemos abandonar? É aquela visão, cara, do vendedor que fala e não dá espaço para o outro. Esse vendedor morreu. Vou repetir. Esse vendedor morreu. Cara, nem aquele antigo, tradicional, rançoso vendedor de automóvel, né? Principalmente automóvel usado, que falava, existe mais. E se existe, está morrendo.
O vendedor de escova, né, aquele de porta a porta, que batia na porta, que falava, morreu. Cara, não adianta. O vendedor que fala pelos cotovelos está com os dias contados, se é que já não morreu totalmente. Por quê? Porque a gente tem que cada vez mais dar espaço ao outro. As pessoas querem se colocar, as pessoas querem falar. Haja visto aí todo o sucesso nas mídias sociais, todo o sucesso nas redes sociais, todo o sucesso, principalmente aqui no Brasil, né, das colocações aí, seja de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de YouTube. Todo mundo tem alguma coisa para contar, cara. Todo mundo quer ter um protagonismo, todo mundo quer participar. A felicidade hoje é baseada em likes, a felicidade hoje é baseada em postagem. Eu não como mais o meu prato, eu tenho que postar o prato. Eu não aproveito mais o show, eu tenho que filmar e mostrar para os outros, porque eu quero o meu espaço, eu quero que os outros me vejam, eu quero que os outros me percebam, enfim. E aí, na venda, que é algo extremamente emocional, eu não vou dar esse espaço pro camarada. Cara, eu sou doido se eu não fizer isso, eu sou louco, eu sou demente, eu tô perdendo venda se eu não entender isso. Então, já que as pessoas funcionam assim, lembra, as pessoas são egoístas, as pessoas querem espaço, as pessoas querem falar, as pessoas querem falar das suas coisas, as pessoas querem ser compreendidas. Vamos dar o espaço para que as pessoas sejam compreendidas, vamos dar o espaço para que as pessoas falem, vamos dar o espaço para que as pessoas se coloquem, vamos dar o espaço para que as pessoas apareçam. E nós, como vendedores, o que vamos fazer? Cara, nós vamos escutar, nós vamos ficar escutando. Bom, o que eu tenho que fazer para que o outro fale? O que eu tenho que fazer para que o outro se coloque? Primeiro é calar minha boca, né? Primeira questão, calo a boca. Depois, cara, pergunto. Agora você tem que saber perguntar, né? Não adianta vir fazer pergunta fechada, né? Você gostou? Cara, é pergunta sim ou não. Chegou? Pergunta sim ou não. Não, cara. O que você achou do produto? O que você achou do serviço? O que te pareceu tal coisa? Como foi para você isso? O que te trouxe na nossa empresa hoje? O que te trouxe na nossa loja hoje? Né? No que eu posso te ajudar? Enfim, abra as conversações com perguntas, com questões que façam com que a pessoa fale, que não sejam perguntas sim ou não. Não estou dizendo que você não pode usar perguntas fechadas, perguntas que vão levar para a resposta sim ou não. Mas, se você for fazer toda a tua conversação baseado em perguntas sim ou não, cara, vai ser, na realidade, um monólogo. Você que vai estar perguntando, e o cara vai dizer sim, não. Cara, isso não é ter relacionamento com o cliente, desculpe. Isso não é. Então, seja inteligente o bastante para apresentar perguntas, para questionar o cliente de um determinado ponto que faça com que ele fale. Ah, mas por que eu tenho que fazer o cliente falar? Só para que eu, então, possa compreendê-lo? Cara, na temática geral é isso, mas tem uma coisa mais importante. Lembra? Espero que você esteja nos acompanhando aí há muito tempo. Se não está, vou ter que resgatar o troço aqui. E quem já está acompanhando vai ter que escutar de novo. Beleza, vai aprender um pouco mais. Mas você que começou agora, né? Que perdeu o tempo até agora, vai ter que aprender assim, no afogadilho. Depois veja os vídeos anteriores lá e aprenda esse negócio. É o seguinte, nós somos frutos da nossa educação, frutos das nossas crenças, frutos da moral que aprendemos, frutos da ética que aprendemos. E com quem aprendemos? De onde vem a nossa educação, de onde vem nossas crenças, de onde vem nossa ética, de onde vem nossa moral, de onde vem nossos valores e os nossos princípios? Cara, vem de quem nos educou. Vem da família onde a gente nasceu, dos pais que nós tivemos, dos avós que tivemos, dos irmãos que tivemos, que nos sacaneavam, faziam isso, faziam aquilo, dos amigos que a gente conviveu, nas vizinhanças onde moramos, nas cidades onde moramos, né? Nas escolas que estudamos, os professores que tivemos, os livros que lemos, ou que não lemos, né? Ou que não lemos, nós somos um país que não lê. Por favor, comece a ler,
né, para ter conteúdo, para ter informação, para a tua cabeça funcionar. Nós somos frutos das músicas que escutamos, nós somos frutos de toda a literatura, de toda a cultura a qual nós nos expusemos, nós somos frutos do convívio que nós tivemos nas empresas onde trabalhamos. Enfim, nós somos frutos da nossa trajetória, nós somos frutos da nossa própria história, não é mesmo? Pois é. E aí, eu quando falo, quando me coloco, eu quando apresento meus pontos de vista, eu quando dou a minha opinião, eu quando faço determinado juízo sobre alguma coisa, quando eu faço algum comentário, ou até mesmo quando eu corriqueiramente falo de coisas, essas coisas estão ligadas à minha rotina, estão ligadas à minha história, estão ligadas ao meu mundo, estão ligadas ao lugar onde eu estou, ao lugar que toda essa trajetória me deu no mundo, cara, né? É natural, né? Eu não consigo falar, por exemplo, a respeito do Nepal, eu não consigo falar a respeito da África, eu não consigo falar a respeito eu gosto de usar o exemplo de usina nuclear, porque, cara, não é o assunto, não é o meio, não é o meu cotidiano. Não é o meu cotidiano. Agora, vamos falar de oratória? Cara, é comigo. Vamos falar sobre vendas? Cara, é aqui mesmo. Vamos falar sobre tratamento de objeção? É aqui. Vamos falar a respeito de processo de vendas? Cara, tá no lugar certo. Vamos falar a respeito de psicologia? Circula um pouco para o meu mestrado em psicologia. Vamos falar um pouco sobre coaching, treinamento? Cara, é tudo aqui. Agora vamos falar sobre microbiologia? Cara, tô fora. Não consigo. Não é o meu meio. Né? Não é o meu meio, não é o meu cotidiano. Vamos falar sobre futebol, acompanho pouco. Vamos falar sobre música sertaneja, não acompanho. Vamos falar a respeito de jazz, cara, jazz é aqui. Vamos falar a respeito de samba, tô fora. Vamos falar a respeito de mídias sociais, cara, alguma coisa vai. Vamos falar a respeito de mangá, cara, não sei nada. Vamos falar sobre filme de arte, alguma coisa eu até sei. Cara, cinema francês, cara, uma negação total. Então, a gente fala a respeito dos assuntos do mundo, daquilo que a gente vive, do lugar que toda essa trajetória nos deu no mundo. Então aí, quando você faz o teu cliente falar, quando você provoca o teu cliente, quando você pergunta a respeito das coisas para o teu cliente, quando você pergunta sobre o trabalho dele, quando você pergunta a respeito do negócio dele, do segmento dele, do mercado dele, né? E ele eventualmente vai falar, aí você gerará a oportunidade para compreendê-lo. Cara, você tem que fazer ele falar para que você possa compreendê-lo. E o compreender aqui é entender o que é importante para ele, o que ele dá valor, qual é o sentimento dele em relação ao mercado, qual é o sentimento dele em relação àquele investimento, qual é o sentimento dele em relação à tecnologia, qual é o sentimento dele em relação à mídia, qual é o sentimento dele em relação a marketing, qual é o sentimento dele em relação a fazer uma troca a respeito de determinado sistema, a respeito de determinado processo, a respeito de determinada solução que ele tenha e eventualmente você quer apresentar outra, ou mudar totalmente a maneira de trabalhar, enfim, sobre matérias-primas diferentes, sobre insumos diferentes, enfim, você só vai saber isso se ele falar. E para que ele fale, você tem que perguntar. Mas ele vai dizer, cara, por que é poderoso isso? Porque quando eu falo, quando eu me coloco, quando eu me apresento, quando eu estou colocando a minha posição, colocando o meu cotidiano, dando algum exemplo, é impossível, cara, é impossível, a não ser que eu seja um ator, a não ser que eu seja assim um mentiroso daqueles assim inacreditáveis. Você vai encontrar, se é que já não encontrou gente assim, mas no geral, não. As pessoas não conseguem se desvincular do lugar que tem no mundo, que foi dado por essa trajetória, pela educação, pelos avós, pelos professores, até que a gente já viu. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa se coloca, quando a pessoa dá a sua opinião, coloca seu ponto de vista, ela está presa, está ligada, está estaqueada, está fundada nesse lugar
ela recebeu através da sua trajetória, da sua história, para estar no mundo. E aí, cara, quando ela fala, se eu prestar bem atenção, eu vou entender como ela funciona. Eu vou entender como ela funciona. E aí, quando eu compreendo ela, quando eu entendo ela, quando eu saco o que é importante para ela, o que eu tenho? Eu tenho poder. 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 Então, em vendas, ficar calado, de boca fechada, é que é o poder. E não falar. A maneira errada de se relacionar com isso é justamente achando que é falando que eu vou ter poder. Não. Poder é ficar quieto. Já viu o filme de gangster? Cara, o cara que manda na quadrilha, o cara que é o mafioso fera, para não dizer outra palavra, porque senão a gente não pode publicar o raio do vídeo aqui, mas você sabe, aquela outra palavra começa com F, é o cara que não fala. É o cara que não fala. É o cara que não fala. Tá beleza? Bom, então aqui entendemos o que é compreender e a sua importância para vendas. Eu espero que você coloque isso no seu dia a dia e hoje você fale menos, pergunte muito mais e lembre, a mão leve é que conduz o elefante, beleza? Nos vemos às 17 horas, cara, beijo no coração e lembre, prega o grito, você que é um vendedor 200%, grande abraço, muito sucesso, uma excelente sexta para você, bons negócios.